Olá! Hoje o nosso papo é sobre planejamento organizacional. A gente vai dar uma olhada em os trechos de um material que trata disso, tá? A ideia é entender melhor os conceitos principais, como ele se organiza, sabe? Em níveis, e também conhecer algumas ferramentas que o texto menciona. Vamos lá? Para começar, o material fala bastante de estratégia. Como ele define isso? Cita o Porter, né? Isso, cita o Porter. Basicamente, a estratégia é como a empresa escolhe competir, sabe? Define as metas e as políticas para alcançar essas metas. O interessante que o texto frisa é que estratégia não é só uma parte da empresa, é o todo. E tem que olhar para o futuro, é claro. E o principal, envolve fazer escolhas. Não dá para fazer tudo, né? Faz todo sentido. E como isso se conecta com a tal da administração estratégica que o material também aborda? Então, a administração estratégica é o pacote completo, digamos. É planejar, colocar em prática e depois controlar tudo isso para atingir os objetivos de longo prazo. O texto até destaca 5 pilares, né? Os recursos que a empresa tem, os mercados onde ela atua, a cultura interna, a estrutura e a estratégia que amarra tudo isso, que conecta esses pilares. Entendi. E o planejamento em si? O material usa o FAIOL para definir. Qual é a ideia central ali? Segundo o texto para o FAIOL, planejar é a base de administrar. É definir antes o que você quer alcançar e como vai fazer para chegar lá. E tem uma distinção legal que o material faz. Uma coisa é o planejamento, que é o processo mental, a ideia. Outra coisa é o plano, que é o documento, o papel. O que manda mesmo é o planejamento, a atividade de pensar. Interessante. E sobre os objetivos que esse planejamento define? O material fala que tem uma hierarquia, certo? E que eles precisam ser SMART. Exatamente. O texto detalha isso bem. Lá em cima ficam os objetivos estratégicos, que são mais gerais, para o longo prazo. Depois vem os táticos, que são mais focados nas áreas dos departamentos, pensando no médio prazo. E na base, os operacionais, que são as tarefas do dia a dia mesmo, de curto prazo. E sim, é fundamental que todos sejam smart. O texto reforça isso. Específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido o temporal. Isso dá clareza, né? E permite medir se está dando certo. Entendi. Então, esses objetivos SMART se encaixam naqueles níveis de planejamento que o material descreve: estratégico, tático. Perfeito, é isso aí. O texto organiza o planejamento nesses 3 níveis. O estratégico, lá na alta direção, define o grande rumo da empresa, a longo prazo. O tático fica com os gerentes, que pegam essa estratégia e traduzem em planos mais concretos para cada área. É a ponte, sabe, entre estratégia e a operação, médio prazo. E o operacional? Qual o papel dele nessa estrutura toda? O operacional, segundo o material, é onde a mágica acontece no dia a dia. É o pessoal executando as tarefas, as rotinas de curto prazo. Tipo, a equipe de vendas batendo meta, a produção entregando. A eficiência ali depende totalmente da clareza que veio dos planos táticos, que por sua vez vieram da estratégia. É uma cascata, né? Para essa cascada funcionar bem, imagino que a empresa precise se conhecer muito bem, né? O material fala sobre diagnóstico organizacional. É aí que entra a SWOT. Sim, o diagnóstico é crucial. E o material apresenta a matriz SWOT, ou FOFA em português, né, como uma ferramenta central para isso. Ela força a empresa a olhar para dentro, identificar as forças e fraquezas, que são coisas que ela controla, e também para fora, mapear oportunidades e ameaças, que vêm do ambiente externo e ela não controla diretamente. E o que o material sugere fazer depois dessa análise SWOT? O pulo do gato, segundo o texto, é cruzar esses fatores. Como usar as forças para pegar as oportunidades. Isso é alavancar. Ou como as fraquezas te impedem de aproveitar essas oportunidades. São limitações. E também olhar o lado negativo. Como as ameaças podem piorar por causa das fraquezas. Aí são problemas sérios. Ou como as forças podem te proteger das ameaças. São as vulnerabilidades. No fim, a SWOT ajuda a tomar decisões melhores na estratégia. Daí, imagino, se definem aquelas coisas mais conceituais, como missão, visão. Correto. O material mostra que o diagnóstico ajuda a definir esses pilares. O negócio, o que a gente faz afinal, a missão, por que a gente existe, qual o nosso propósito, a visão, onde a gente quer chegar lá na frente, os objetivos e metas,
que são os alvos concretos, quantificados, ligados àquela ideia do SMART, né? E os valores, os princípios que não abrimos mão. O texto até cita rapidinho outras ferramentas que ajudam nisso, como o ciclo PDCA para melhorar sempre e o Balanced Scorecard, o BSC, para medir se a estratégia está funcionando de um jeito mais completo, olhando financeiro, clientes, processos e aprendizado. E o material chega a comentar se tudo isso vale fora do mundo das empresas, no setor público, por exemplo? Sim, dá uma pincelada. O texto menciona o PPA, o Plano Plurianual do Governo, como um exemplo de planejamento estratégico deles, de médio prazo. Mas reconhece que, apesar dos princípios serem parecidos, o setor público tem suas diferenças, né? O foco é mais em política pública, tem muito mais gente envolvida para negociar, os tais stakeholders. Entendi. Então, para amarrar as pontas do que esse material trouxe, a estratégia é o rumo, baseado em escolhas, o planejamento desdobra isso em níveis estratégico, tático, operacional que se conectam. E ferramentas como a SWOT são chave para entender o cenário e definir claramente para onde ir com missão, visão e objetivos SMART. É isso, né? Exatamente. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? Usando essa lógica do SMART para definir um objetivo e a análise SWOT para entender o nosso contexto pessoal, nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como será que cada um poderia usar esses conceitos para montar um plano e, de fato, alcançar uma meta importante, pessoal ou profissional, nos próximos 12 meses? Fica aí a reflexão.